Prontos? Preparados, meus amigos, para encarar de frente a realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma pergunta. Uma única pergunta. Aonde você tem buscado sabedoria para discernir os assuntos espirituais de Cristo? Por acaso é na igreja? Frequentando o sistema religioso? Eu sinto muito te decepcionar. Você jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade. Frequentando o sistema religioso. Você pode fazer curso de teologia, escatologia, até mesmo exegese. E mesmo assim, você irá fracassar na tentativa de se aproximar da realidade espiritual de Cristo. Através da sabedoria humana, através do intelecto humano. Você jamais irá chegar ao pleno conhecimento da verdade. Veja um exemplo de Salomão, o homem mais inteligente do mundo, conforme consta no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, onde consta: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Salomão excedeu em sabedoria e em conhecimento a todos os demais. E mesmo assim, ele era incapaz de compreender a verdade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 125, onde o próprio Salomão afirma: sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Salomão era incapaz de compreender o que estava registrado nas Escrituras. Por mais sábio que ele era, ele não conseguia discernir o exemplo deixado por Deus, narrado nas Escrituras. Continuando, livro de Salmos, capítulo 169, versículos 167 e 169. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento conforme a tua palavra. Salomão estava pedindo entendimento, sabedoria, para discernir aquilo que estava contido nas Escrituras. O homem mais sábio, sim, não conseguia discernir o significado real, espiritual, oculto por detrás da letra. Porque Salomão compreendeu que nada tinha a ver com as histórias descritas nas Escrituras. Era um mistério oculto, como o próprio Paulo diz, um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Foi revelado agora aos seus santos, somente na geração dos apóstolos. Salomão não compreendia este mistério, porque através da sabedoria humana ninguém jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade. Não importa o quanto você recorra às Escrituras, as Escrituras estão seladas através de um enigma. Os profetas revelaram aquilo que o ser humano era capaz de compreender, mas aquilo que só o Espírito é capaz de discernir ficou reservado aos homens que vierem a nascer de novo. Se você vier a nascer de novo, então você será um espírito. Este espírito que estará em você, que é o Espírito de Cristo, irá te revelar todas as coisas, irá te guiar a toda a verdade. Mas se você não possui a mente de Cristo, você irá entender as Escrituras como homem. O único problema é que, analisando como homem, você jamais chegará ao pleno conhecimento da verdade. Não importa o quanto inteligente você seja. Veja um exemplo perfeito. Paulo. Um homem entendido, que compreendia tudo a respeito da lei. Quando ele despertou da mente de Cristo, ele considerou tudo como refúgio, a sabedoria e o entendimento adquirido pela lei. Ele era um servidor, um cumpridor da lei. Ele compreendia plenamente os mistérios da lei humana. Mas em se tratando da lei espiritual, ele não entendia absolutamente nada. Por isso que ele considerou refúgio todo aquele conhecimento. Sim, assim como o conhecimento da igreja, que tem sido repassado até os séculos presentes, nada serve para te guiar até Cristo. Para você chegar até o pleno conhecimento da verdade, você precisa nascer de novo, disse Jesus. Somente o homem espiritual é capaz de discernir os assuntos do Espírito. Neste caso, veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. O que isto significa? O que esta passagem está tentando repassar? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Está falando, por acaso, com alguém que está morto lá na sepultura?
Faça um teste. Esta é a oportunidade para ver se realmente você está compreendendo as Escrituras como homem ou como Cristo. Porque se você não compreender o que está escrito nestas passagens, é simplesmente porque você ainda não nasceu de novo. Vou repetir. Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. No livro de Salmos, capítulo 44, versículo 23, diz: Desperta, porque dormes, Senhor. Está falando a respeito de Deus, sim, de Cristo. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Quando diz desperta, tu que dormes e levanta de entre os mortos, está falando de Cristo, não de você. Você está muito bem acordado, você está me escutando, você não está dormindo. Quem está dormindo é Cristo na carne. Por isto, desperta, tu que dormes na carne. Está falando de Cristo. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não os rejeites para sempre. Livro de Salmos, capítulo 57, versículo 8. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que consta nessa passagem bíblica. Desperta, glória minha. Despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Sim, o salmista compreendeu que ele mesmo era o Senhor. Quando ele diz desperta porque dorme, Senhor, ele diz eu mesmo despertarei ao romper da alva. Se você não consegue compreender que Deus é a nossa verdadeira identidade, é porque você está dormindo na carne. Sim, porque Cristo é a nossa verdadeira identidade. Quando falamos de Deus, estamos falando do nosso verdadeiro eu. Sim, Cristo é o nosso verdadeiro eu. Então, quando as Escrituras estão falando desperta porque dorme, Senhor, está falando de você mesmo. Sim, nós estamos dormindo o sono da morte. Precisamos despertar porque é Cristo que se encontra adormecido na carne. Se você acha que eu estou equivocado, continue prestando atenção. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz: Porque todas as vezes, Paulo afirmando, acredito que ele é digno de credibilidade, de darmos credibilidade às suas palavras. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, disse Paulo, e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Paulo estava anunciando a morte de Cristo, porque Cristo ainda não havia despertado sobre o homem Paulo. Somente mais adiante Paulo afirma: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo despertou nele, era Cristo que estava vivo através do homem Paulo. Nesse caso, Paulo ele estava anunciando a morte do Senhor. Sim, estava anunciando que Cristo ainda não havia despertado sobre a sua pessoa. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 16 e 17. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, disse Paulo, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Eu te pergunto, você ainda tem pecado? A tua consciência te acusa de pecado? Bom, neste caso, Cristo ainda não voltou para você. Sim, é exatamente isso que esta passagem está retratando. Vou repetir, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Não está falando dos mortos lá na sepultura, porque nós, que ainda não nascemos do Espírito, somos estes mortos espiritualmente falando. Se Cristo ressuscitou, quer dizer, se você recuperou a sua verdadeira identidade, significa que você não tem mais pecado. Porque você, a partir deste momento, se tornou Cristo, como o próprio Paulo afirmou, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Cristo era a verdadeira identidade de Paulo, Paulo não possuía mais pecado. Agora, se Cristo não ressuscitou, ou seja, se você ainda não despertou da sua verdadeira identidade, é vã a tua fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Todo homem que ainda não despertou de Cristo ainda permanece nos pecados da carne. Esta é a verdade. Preste atenção novamente. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 e 46. Semeia-se o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Há o corpo animal, o corpo natural e o corpo espiritual. Qual destes corpos precisa ressuscitar? Você não prestou atenção? Vou repetir. Semeia-se o corpo natural. Ressuscita o corpo espiritual. Qual destes corpos está morto? O natural ou o espiritual? Óbvio que o espiritual, porque se é o espiritual que precisa ressuscitar,
Isso significa que Cristo está morto, dormindo na carne. Não é você que está morto, é Cristo. É Cristo que precisa despertar, não você. Repito, você está muito bem acordado. Semeia-se o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. É esta a nossa verdadeira vida que precisa ressurgir dentre os mortos, porque nós somos os mortos espiritualmente falando. Humanamente falando, você está vivo, e espiritualmente falando, você está morto, porque a sua verdadeira consciência é Cristo. Porque, como o próprio Paulo afirma, nós possuímos a mente de Cristo após ter ressuscitado dentre os mortos, disse Paulo. Porque Paulo ele afirma, fui crucificado com Cristo. Sim, ele morreu e ele disse que havia ressuscitado em Cristo. Já não era mais ele que estava vivo, mas sim Cristo em seu lugar. Eis aí o verdadeiro morto. Agora, se você não consegue compreender o que eu estou falando, eu sinto muito. Isto é porque você tem dependido muito das Escrituras Sagradas usando a sua sabedoria. A sabedoria humana para nada serve nesta questão. O próprio Salomão, repito, ele afirma. Deixe-me pegar. Vamos lá. Vamos chegar lá. Onde que eu coloquei? Aqui. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 125. Sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. O homem mais sábio e inteligente do mundo não conseguia compreender o que estava escrito nas Escrituras. Você simplesmente acredita que o que está escrito ali, esta é a mensagem correta da verdade? Se o próprio Jesus falou através de parábolas e ilustrações, Paulo nos deu leite a beber. E os profetas e os patriarcas falaram através de mistérios. Estes mistérios só podem ser discernidos através da mente espiritual, a mente de Cristo. Se você ainda não se tornou o Cristo, isto significa que você ainda não compreendeu, de fato, o que as Escrituras estão afirmando a seu respeito. Porque Deus é a nossa verdadeira identidade. Nós, na realidade, somos o próprio Cristo adormecido na carne. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.